Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 18 de fevereiro de 2023, sábado da sexta semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, a transfiguração é a manifestação da glória da Páscoa de Jesus e a nossa esperança. Pela fé cremos que seremos totalmente transfigurados pelo amor de Deus. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós acabamos de ouvir o evangelho da transfiguração. Este evangelho, ele é muito significativo. Segundo a carta aos Hebreus, a fé é a posse no aqui e no agora, mesmo que imperfeita, de realidades que os olhos não veem, mas que o coração espera alcançar perfeitamente. O autor elenca 3 personagens bíblicos que agiram movidos pela fé e que por ela ofereceram um belo testemunho. Nós estamos falando de Hebreus 11, de 1 a 7, a primeira leitura de hoje. Abel, pela fé, agradou a Deus com um sacrifício justo e graças à sua fé, Abel ainda fala. Enoque foi arrebatado ao céu sem conhecer a morte, porque agradou a Deus. Noé, pela fé, acolheu a palavra de Deus que lhe dizia o que humanamente não via. Por isso tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela mesma fé. No Evangelho, o Pai sabe da fidelidade do Filho e da sua entrega amorosa ao seu plano salvífico, por isso exorta os discípulos a escutar o que Jesus diz e ensina. Por meio da transfiguração aos discípulos é concedida profunda experiência de fé. A transfiguração, durante o percurso que leva à cruz, é alento, motivação e sustento para os discípulos entenderem a missão de Jesus e manterem-se fiéis no seguimento dele até a cruz e posteriormente testemunhá-lo com o mesmo amor da cruz. De acordo com a ciência, a luz solar é mais intensa que se conhece na natureza. Mas segundo o Espírito, os discípulos viram por um breve tempo um esplendor ainda mais intenso, o da glória divina de Jesus que ilumina toda a história da salvação. São Máximo, o confessor, afirma que as roupas que ficaram brancas traziam o símbolo das palavras das Sagradas Escrituras, que se tornaram claras, transparentes e luminosas. A transfiguração não é uma mudança de Jesus, mas é a revelação de sua divindade, a mistura íntima de seu ser com Deus que se torna luz pura. Em seu ser, um Pai, o próprio Jesus, é a luz da luz. Pedro, Tiago e João, contemplando a divindade do Senhor, preparam-se para enfrentar o escândalo da cruz.
Com certeza, nem os discípulos, naquele momento, compreenderam o que estavam contemplando. Assim são os mistérios divinos em nossa vida. Não compreendemos no primeiro momento. Necessitamos da luz da ressurreição para entender plenamente. 6 dias depois do primeiro anúncio da paixão, Jesus dá mais um passo em direção à revelação de sua identidade. O mistério de sua pessoa se revela no alto da montanha para os discípulos escolhidos. Os discípulos, por seu lado, também precisam se refazer, pois o anúncio da paixão os havia deixado abatidos e desanimados. A presença de Moisés e de Elias na transfiguração indica que a lei e os profetas encontraram em Jesus o seu cumprimento. Ele é o Messias esperado e nele se cumprem as promessas e esperanças. O testemunho do próprio Deus confirma a missão de Jesus. Este é o meu filho muito amado. A proposta de Pedro de ficar na montanha pode significar acomodação ou medo de ir a Jerusalém e enfrentar um caminho de sofrimento. Assim como Pedro, muitos preferem a comodidade da montanha em vez de descer e enfrentar os problemas do cotidiano da vida. O verdadeiro discípulo ouve e segue o Mestre, mesmo em meio ao sofrimento, porque depois da cruz vem sempre a ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos. Dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazei-me, Senhor, testemunha de vosso amor, tal como os discípulos compreenderam vossa transfiguração, que iluminados por vosso Espírito possa compreender vossas ações em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora no sábado, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Junto à beira do caminho e esperar Jesus passar. Vou lhe estender as minhas mãos, vou abrir o coração. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. Vou lhe falar de tudo quanto ainda quero, de tudo quanto dele espero, e vou deixar o seu olhar me envolver, me transformar. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. De tudo quanto dele espero, e vou deixar o seu olhar me envolver, me transformar. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em
que eu possa ver.